As sanções internacionais são um tema cada vez mais relevante para a geopolítica mundial. Países como Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte estão entre os principais sancionados do ponto de vista do direito internacional. Por mais que as sanções internacionais não sejam exatamente uma novidade, como eu vou demonstrar ao longo do vídeo, elas estão se tornando cada vez mais usuais e seu impacto precisa ser analisado para que a gente possa entender como que elas alteram a dinâmica da geopolítica global. Embora, em tese, as sanções internacionais sejam um instrumento para punir todos aqueles países ou pessoas que descumpram normas internacionais, elas na verdade têm se mostrado cada vez mais como um instrumento geopolítico de pressão que alguns países utilizam contra os seus inimigos, enquanto os seus aliados muitas vezes podem cometer crimes até piores sem incorrer em qualquer tipo de punição. Entretanto, o uso excessivo de sanções internacionais por parte do Ocidente pode estar se tornando contraproducente e talvez, inclusive, precipite o caminho para a construção de uma nova ordem internacional. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar o que é a geopolítica das sanções internacionais. Ao contrário do que poderia parecer para muitas pessoas, o uso de sanções internacionais ele não constitui uma novidade ao longo da história. E eu vou trazer aqui dois exemplos bem relevantes para que a gente veja como impérios e civilizações do passado já utilizavam desse expediente para atingir os seus objetivos geopolíticos. O primeiro uso conhecido de sanções internacionais data de 432 a.C., quando a cidade-estado de Atenas decidiu impor um bloqueio econômico contra uma pequena cidade-estado chamada de Mégara, com o objetivo de atingir determinados fins políticos. Nessa época, havia uma grande rivalidade entre duas cidades-estados, que eram justamente Atenas e Esparta. Atenas ela era a líder da Liga de Delos, enquanto Esparta era líder da Liga do Peloponeso, da qual fazia parte a cidade-estado de Mégara. Por ser uma cidade-estado relativamente pequena, Mégara era visto como uma espécie de um elo fraco da Liga do Peloponeso, e justamente por isso que Atenas se aproveitou dessa oportunidade para tentar fraturar o seu inimigo, o seu adversário, por meio dessas sanções internacionais. Em teoria, a decisão de Atenas de punir Mégara tinha duas explicações fundamentais. A primeira delas era o suposto cultivo de terras sagradas atenienses por parte de Mégara, e a segunda era o apoio que Mégara dava a pessoas escravizadas de Atenas que acabavam fugindo dessa cidade-estado para a própria cidade de Mégara. Na prática, porém, embora esses pretextos não sejam irrelevantes para o contexto da época, a gente sabe que eles eram apenas pretextos, porque o verdadeiro objetivo de Atenas era tentar prejudicar a Liga do Peloponeso, e ela considerou que esse bloqueio contra Mégara seria uma forma de atingir esse alvo. Por conta disso, então, Atenas, que era a principal potência comercial da época, decidiu impor dois bloqueios contra Mégara. O primeiro deles era um bloqueio econômico total de todos os aliados de Atenas, portanto da Liga de Delos, contra Mégara, ou seja, nenhuma dessas cidades-estado poderia agora fazer comércio com essa região. Além disso, também se excluía Mégara de atividades econômicas fundamentais como o comércio e a agricultura, tentando realmente sufocar essas pequenas cidades-estado para que ela não conseguisse resistir. Vejam que esse bloqueio ele realmente é uma tentativa de coerção pela força, ou seja, ao invés de simplesmente declarar guerra a Mégara, Atenas pretendia com isso inviabilizar a manutenção do poder dessa cidade-estado, enfraquecer a Liga do Peloponeso e dessa forma também acabar prejudicando os interesses de Esparta, que era o principal rival de Atenas nessa época. Mais recentemente, no início do século XIX, foi a vez de Napoleão, que à época era imperador da França, de decidir utilizar do mesmo expediente de sanções econômicas contra o seu principal rival da época, que era o Reino Unido. O Reino Unido, na época, ele já estava se sinalizando que seria a principal potência econômica do mundo, ele estava passando num processo de industrialização e Napoleão entendia, corretamente inclusive, que boa parte do poderio britânico decorria da sua marinha e da sua capacidade de fazer comércio com o mundo inteiro. Como Napoleão não conseguiu derrotar a marinha britânica diretamente, porque a marinha francesa ela era muito mais fraca do que a marinha britânica, ele decidiu então partir para uma outra iniciativa, uma iniciativa de bloqueio econômico, mais uma vez recorrendo a essas sanções para tentar estrangular a economia britânica e assim tomar o poder, ou pelo menos
enfraquecer o Reino Unido de uma forma que não mais prejudicasse os objetivos políticos franceses. Portanto, ao final de 1806, Napoleão emitiu um decreto chamado de Bloqueio Continental, que proibia todos os aliados da França de fazer comércio com o Reino Unido. Essa medida, inclusive, ela foi estendida no ano seguinte com a publicação do Decreto de Milão, que dava aos franceses o direito de capturar qualquer navio que estivesse direcionado à Grã-Bretanha com o objetivo de fazer comércio. Então, se um país terceiro quisesse estabelecer um comércio com o Reino Unido, os seus navios poderiam ser apreendidos pela Marinha Francesa, o que demonstrava realmente que Napoleão acreditava nesse expediente para prejudicar os britânicos. E vejam que foi justamente por conta desse motivo, dessa situação, que a família real portuguesa acabou optando em 1808 por vir ao Brasil e transferir a sede do reino português para o nosso país. Isso porque o Portugal, nessa época, já era uma aliada ferrenha do Reino Unido e não via condições de aderir ao bloqueio de Napoleão. Desse modo, como não houve uma possibilidade de Portugal entrar na esfera de influência da França de Napoleão, então Portugal viu que teria que sofrer com uma invasão terrestre napoleônica, não teria condições de resistir a isso e, portanto, contou com o apoio da Marinha Britânica para poder fugir de Portugal e vir até o Brasil. Agora vejam que, apesar de toda a força militar que o Napoleão tinha na época, do seu prestígio, do seu gênio de ser um grande conquistador, mesmo assim ele não conseguiu atingir o seu principal objetivo, que era derrotar os britânicos. Porque as sanções internacionais não se mostraram efetivas, ainda havia meios pelos quais o Reino Unido conseguiu manter o seu comércio, de modo que o que a gente viu foi um cenário em que, com o passar do tempo, Napoleão começou a se enfraquecer e até depois, posteriormente, acabou sendo derrotado. A gente vê, portanto, que a ideia de usar sanções econômicas contra um país, uma cidade, uma região, como meio para substituir o uso direto da força é bastante antigo. Então, é claro que agora, a partir do século XX, esse expediente se tornou muito mais recorrente, sobretudo nos últimos anos. Mas a lógica por trás das sanções econômicas, ela já é muito antiga e já foi utilizada por diferentes países, impérios, reinos, nações ao longo da história. A partir do século XX, entretanto, a lógica, pelo menos no nível do discurso das sanções econômicas, acabou adquirindo um outro componente. Isso porque, em função dos traumas da Primeira Guerra Mundial, os países decidiram tentar criar um arcabouço jurídico que unificasse as práticas das nações para evitar a utilização de guerras em contextos em que pudesse se buscar uma outra alternativa. Por conta disso, os próprios países sabiam que as relações internacionais elas não se tornariam pacíficas ao final da Grande Guerra e que, portanto, seria necessário buscar instrumentos não militares para punir aqueles países que estivessem em desacordo com as regras do direito internacional. Então, a possibilidade de utilizar sanções econômicas foi vista como um meio mais adequado para não mais precisar recorrer à violência física caso algum país descumprisse as normas internacionais. No limite, se imaginava que, como as sanções seriam efetivas do ponto de vista econômico, o governo em questão ele não teria condições de se manter, ele cairia, ou se não caísse, pelo menos ele se veria forçado a reverter as ações ilegais que ele havia cometido anteriormente. Entretanto, apesar de a ideia ser essa, a prática se mostrou muito diferente, uma vez que nenhum governo efetivamente acabou caindo em função dessas sanções internacionais, embora exista talvez uma parcial exceção a esse caso, e ao mesmo tempo, em várias oportunidades, o que a gente viu foi um cenário em que os governantes conseguiram inclusive se aproveitar dessas sanções e utilizá-las como uma justificativa para a situação econômica pela qual passava o seu país. Um caso muito emblemático da aplicação de sanções econômicas aconteceu em 1935. Nessa época, a Itália era governada pelo fascista Benito Mussolini, que tomou a decisão de invadir a Etiópia, um país que à época se chamava de Abissínia e era um dos poucos países independentes da África neste contexto. Não apenas a Itália invadiu um país soberano, o que já era considerado um crime à luz do direito internacional, mas os seus soldados foram acusados também de disparar contra integrantes da Cruz Vermelha, o que também era visto como algo ilegal à luz do direito internacional, e por conta disso então se criava um cenário para que a Itália fosse sancionada. Nesse momento, a Etiópia, à época, solicitou à Liga das Nações um apoio diante disso e que punisse os italianos por conta dessa atitude. E isso aconteceu, mas com algumas exceções. De fato, a Liga das Nações determinou a imposição de sanções contra a Itália e essas sanções incluíam
o embargo à venda de armas à Itália, a proibição de exportações italianas para os países membros da Liga, o bloqueio de fornecimento de matérias-primas estratégicas como borracha e metais à Itália, e, por fim, a suspensão de financiamentos e de créditos internacionais ao governo italiano. Embora essas sanções tenham sido determinadas, houve algumas exceções importantes, e essas exceções prejudicaram a capacidade de que essas sanções efetivamente revertessem aquilo que a Itália havia feito na Etiópia. Isso porque alguns itens fundamentais à economia italiana, como petróleo, carvão, aço e trigo, foram deliberadamente excluídos da lista de mercadorias que poderiam ser transacionadas com a Itália. Ou seja, a gente ficou numa situação curiosa, porque por um lado os italianos estavam tendo que lidar com uma situação de sanções, mas alguns itens mais fundamentais para a sua economia estavam como exceção e podiam ser transacionados. Além disso, se deliberou naquela época a possibilidade do fechamento do Canal de Suez. O Canal de Suez, como vocês sabem, é aquele canal que separa o Mar Mediterrâneo do Mar Vermelho, no Egito. Só que nessa época esse canal ele era controlado pelo Reino Unido, que estava descontente com a situação da invasão italiana. Só que o Reino Unido não quis fechar o Canal de Suez para os produtos italianos. Se ele tivesse fechado, o embargo teria sido muito mais bem sucedido. Eu sei que isso pode estar gerando algumas dúvidas em relação a essa situação, porque se o Reino Unido e a França, que eram aliados na época, não estavam satisfeitos com essa situação, por que então que eles na prática não cumpriram tão efetivamente esses embargos? O que ocorre é que nessa época já havia o receio de que acontecesse uma nova guerra mundial e se via o que estava acontecendo na Alemanha nazista. Então, embora França e Reino Unido não fossem aliados da Itália, muito pelo contrário, eles também temiam que se eles pressionassem os italianos de uma forma muito significativa, eles acabariam aproximando os italianos dos alemães. De fato, Mussolini ele foi muito hábil em utilizar essas sanções no âmbito interno para a população italiana, que ficou realmente ultrajada diante dessa situação. Então Mussolini ele se valeu de um discurso de que a Itália estava sendo oprimida pelas grandes potências da época e que precisava efetivamente se unir para buscar uma solução, para ter os seus direitos assegurados. E além disso, é claro, houve sim uma aproximação de italianos e alemães nesse momento, talvez consolidando a possibilidade do eixo que efetivamente se formou depois. Vejam, portanto, como é complexa a situação da aplicação das sanções. Porque, por um lado, quando elas são aplicadas, muitas vezes elas não surtem os efeitos esperados, e por outro lado, mesmo os países que querem utilizar desse expediente, muitas vezes eles o fazem de uma maneira um tanto quanto curiosa, um tanto quanto não taxativa, que na prática acaba surtindo efeitos completamente contrários. Esse exemplo, inclusive, é considerado uma das principais razões pelas quais a Liga das Nações foi um grande fracasso e não teve os efeitos esperados nessa época. Já depois da Segunda Guerra Mundial, o uso de sanções internacionais ele se tornou muito comum contra os inimigos dos Estados Unidos, sobretudo os países socialistas. Tanto União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, todos foram sancionados em algum momento pelos Estados Unidos por conta de ações que desagradaram o governo desse país. Contra a União Soviética e os seus aliados, já foi instituído, bem no início da Guerra Fria, um embargo à importação de tecnologias sensíveis e armamentos que pudessem ser utilizados por esses países contra o Ocidente em determinado momento. Depois disso, já nos anos 80, os Estados Unidos também impuseram um embargo à exportação de trigo para a União Soviética e também tentaram, de todos os modos, encerrar uma parceria que estava se formando entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética para a exportação de energia dos soviéticos para os alemães. Aqui na América Latina, o caso mais célebre de sanções internacionais foi aplicado contra Cuba, contra essa pequena ilha que, a partir de 1962, quando efetivamente ingressou no bloco socialista de poder das relações internacionais, teve declarado um embargo contra todo o seu comércio. Essa situação, por óbvio, foi muito ruim para a economia cubana e fez com que Cuba tivesse que se alinhar completamente aos soviéticos. Isso porque, sem a parceria dos soviéticos, os cubanos não teriam acesso às mercadorias mais fundamentais para a sua vida cotidiana. A ideia aqui era que, privando os cubanos dessas mercadorias mais fundamentais, houvesse um prejuízo à popularidade de Fidel Castro
Castro que não pudesse se manter no poder. Mas não foi isso que aconteceu efetivamente. Embora tenha havido algumas modificações desse embargo ao longo do tempo, ainda assim ele permanece de maneira geral como foi colocado lá atrás. Até aqui, então, a gente vê que essas sanções elas foram aplicadas exclusivamente contra países de orientação socialista, de modo que seu caráter político-ideológico ele era bastante explícito. Embora o Ocidente, os Estados Unidos sempre utilizassem alguma argumentação técnica para aplicar essas sanções, ainda assim era muito claro aos olhos de todo mundo que a motivação dessas sanções era uma motivação política e não uma motivação técnica. A única exceção a esse cenário, a única exceção relevante, foi o caso da África do Sul, na época do regime do Apartheid, já nos anos 80. Depois de muitos anos desse regime no poder e de uma aliança, na prática, do Ocidente com esse país, houve uma pressão muito grande nas sociedades ocidentais para que esses países tomassem atitudes contra esse governo que cometia um dos piores crimes contra a humanidade, que é o crime de apartheid. Diante disso, nos anos 80, depois de muita pressão e de uma forma bastante relutante, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos à época, acabou concordando com a imposição de algumas sanções contra o governo sul-africano, limitando os investimentos dos Estados Unidos nesse país. Mas essas sanções elas foram muito mais brandas do que as aplicadas contra países socialistas. E aí notem, pessoal, quando se trata de países socialistas, inimigos dos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, aí a utilização de sanções ela é imediata e ela é o mais amplo possível. Entretanto, quando a gente está falando de um regime que comete um dos piores crimes que existem contra a humanidade, bom, aí a história é bastante diferente, leva décadas para que esse regime seja sancionado e ainda assim as sanções que são escolhidas são muito brandas diante dos crimes que são cometidos. Portanto, a gente vê que não existe qualquer consideração moral na hora de aplicar sanções. Até porque outros países aliados do Ocidente cometeram vários crimes ao longo da Guerra Fria e não sofreram com qualquer risco de sanções, como é, por exemplo, o caso do Estado de Israel. De qualquer modo, o caso sul-africano, ele talvez seja considerado como o único caso em que houve um efeito das sanções econômicas contra esse país. Isso porque, em 1994, vendo que a situação estava cada vez mais difícil para os sul-africanos, então o governo da época acabou decidindo lançar um plebiscito para ver se a população branca, concordava com o fim do apartheid, o que foi aprovado. Obviamente não por qualquer consideração moral, mas pelo medo de que eles perdessem não pela via diplomática, mas pela força e que acabassem, ao invés de perder os anéis, perdendo os próprios dedos. Depois disso, com o fim da Guerra Fria, o uso dessas sanções ele se tornou muito mais comum. Agora, já não tendo mais a União Soviética, então os Estados Unidos se consideraram ainda mais livres para aplicar esse recurso contra qualquer país que desafiasse os seus interesses nas relações internacionais. Nesse sentido, vê-se que as sanções elas podem ser de três ordens. Elas podem ser sanções unilaterais, quando são sanções aplicadas por um país só contra um país, um indivíduo, uma empresa, como é o caso de várias sanções que os Estados Unidos coloca contra os seus adversários. Essas sanções elas podem ser multilaterais, quando é um grupo de países, como por exemplo a União Europeia, que decide sancionar alguém que esteja supostamente descumprindo alguma regra internacionais, ou as sanções podem ser também no âmbito num fórum multilateral, como o caso da ONU, em que há realmente uma coadunação de interesses internacionais. Esse, é claro, é o caso mais difícil, porque tem que haver anuência dos 5 países membros do Conselho de Segurança da ONU, mas ainda assim existem casos em que essas sanções são aplicadas. Além disso, como vocês já devem ter visto, as sanções elas podem variar em termos de alvo, se é contra um país, se é contra uma empresa, se é contra um indivíduo, e elas podem também variar em termos de escopo, se são sanções exclusivamente para armamento, se são sanções sensíveis para tecnologia, se são sanções mais direcionadas a outras áreas econômicas, tudo isso é possível de acontecer. Além disso, a gente observa que quando a gente vê o histórico de sanções que têm sido aplicadas ao longo das últimas décadas, o grande campeão são os Estados Unidos. Isso não significa, por óbvio, que os Estados Unidos são o único país que aplica sanções, mas sem dúvida eles são o principal motor para a aplicação dessas sanções e muitas vezes as sanções aplicadas por outros países, sobretudo por países ocidentais, só ocorrem por pressão dos Estados Unidos. E para que a gente entenda o porquê disso, é fundamental compreender o papel do dólar nas transações econômicas internacionais. Isso porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, o dólar se tornou a moeda de referência
para que os países realizem as suas transações econômicas, seja em termos de comércio, de investimentos ou de empréstimos. Diante disso, então, toda vez que os países decidem estabelecer relações de comércio ou de investimentos ou de empréstimos, eles acabam utilizando o dólar como uma moeda padrão, uma unidade de referência para essas negociações. Isso é muito importante, pessoal, porque a moeda dos Estados Unidos acaba servindo como uma unidade de conta, ou seja, é uma moeda que todo mundo quer. Ela é chamada a moeda mais forte das relações internacionais, porque ela dá aos países, às empresas, aos indivíduos, a condição de negociar no mundo inteiro. Absolutamente todo mundo tem interesse de ter dólar, mas nem todo mundo tem interesse de ter o real brasileiro, o peso argentino ou outras moedas por aí. Hoje, inclusive, mais de 80% do comércio mundial ele ocorre pelo dólar. E, embora esse índice tenha diminuído um pouco nos últimos anos, ainda são exceções quando há um comércio que não seja com dólar. A gente tem o caso da União Europeia, que dentro do próprio bloco utiliza o euro, a maioria dos países, é claro, e também o caso de países sancionados recentemente que estão buscando alternativas, como é justamente o caso da Rússia, sobre o qual falaremos mais adiante. Portanto, pessoal, quando os Estados Unidos sancionam um país, eles não estão simplesmente impedindo esse país de estabelecer comércio. Eles estão, na prática, impedindo que as empresas façam comércio com o país sancionado, porque se elas optarem por esse caminho, elas vão enfrentar sanções. Então imaginem, por exemplo, se uma empresa brasileira decidisse fazer comércio com a Venezuela, com o Irã ou com a Rússia. Ela correria o risco de sofrer impactos no mercado dos Estados Unidos. E é claro que, como os Estados Unidos são mais importantes do que esses países, muitas vezes essas empresas acabam optando, então, por não fazer esses negócios com os países sancionados por medo de uma retaliação estadunidense. Portanto, 3 ferramentas são muito comuns de serem utilizadas pelos Estados Unidos na hora de sancionar outros países. A primeira delas é o congelamento de ativos em dólar. Como você sabe, muitos países eles mantêm reservas internacionais nas moedas fortes, justamente para ter a possibilidade de fazer comércio e investimentos em outros países. Só que muitas vezes esses ativos estão em bancos estrangeiros e, em situações limite, os Estados Unidos congelam esses ativos e impedem o país que tem esses ativos de utilizá-los, como os Estados Unidos fizeram com o Irã e com a Rússia, por exemplo. Além disso, o que acontece também é a proibição de que os bancos façam transações em dólar com os países sancionados. Como o comércio sempre vai precisar de alguma intermediação bancária, então os bancos que decidirem fazer negócio com os países sancionados vão ter sanções dos Estados Unidos, e é óbvio, pelos motivos que eu acabei de expor, que isso não é uma possibilidade muito apreciada. E por fim, a sanção mais forte é a exclusão de um país do sistema SWIFT. O sistema SWIFT ele é um sistema interbancário global que organiza as transações comerciais. Quando um país ele é excluído desse sistema, ele tem que buscar formas alternativas de fazer comércio, de buscar seguro, de buscar garantias bancárias. Obviamente, isso não é fácil de acontecer e isso prejudica a economia de um país. Portanto, como os países precisam de dólares para importar, para exportar, para atrair investimentos, para fazer investimentos, para pagar os seus próprios empréstimos, então, diante desse cenário, o poder que os Estados Unidos têm por meio do dólar, ele é realmente significativo. Sem acesso ao dólar, então, um país acaba carecendo de moeda forte, o que pode gerar um cenário de fuga de capitais, de desvalorização cambial e de inflação. Essa situação foi justamente o que aconteceu na Venezuela a partir de 2014 e é chamada por muitos economistas como uma situação de estrangulamento externo, ou seja, uma situação em que o país não consegue mais ter as mesmas relações com o exterior porque ele não tem dólares à sua disposição. Só que aí, pessoal, a gente chega ao ponto nevrálgico desse vídeo e talvez um ponto de transformação para o futuro. Isso porque até 2022, a maior parte dos países que sofriam essas sanções, mesmo que fossem países com alguma relevância, não eram países absolutamente fundamentais, ou pelo menos não eram as principais potências das relações internacionais. Irã, Venezuela, Cuba, Síria, até essa época, são países que não são tão expressivos do ponto de vista da economia mundial. Entretanto, como os Estados Unidos decidiram colocar essas sanções também contra a Rússia, excluindo o país do sistema SWIFT, houve uma alteração na lógica dessas sanções,
porque agora a gente tinha realmente um cenário em que um país muito importante para as relações internacionais estava sancionado. Como o mundo hoje em dia ele é muito mais globalizado e interdependente, essa situação faz com que vários países na prática optem por não cumprir as sanções contra a Rússia, de modo que os efeitos que os Estados Unidos imaginaram não foram tão significativos. Além disso, se cria um cenário para que os países acabem buscando parceria entre si. Mesmo países sancionados, cujos governos não teriam nada a ver um com o outro, como é o caso do Irã e da Venezuela, têm se aproximado nos últimos anos justamente porque eles não têm mais nada a perder, já que são ambos sancionados. E é claro, pessoal, que essa situação também gera um receio de países que não são sancionados com a possibilidade de que um dia eles possam ser. Imaginem o caso, por exemplo, das petromonarquias no Oriente Médio, países que têm vastas reservas em dólar nos Estados Unidos. Esses países sabem que por qualquer questão, por qualquer atrito geopolítico, eles poderiam sofrer sanções e essas reservas seriam na prática imobilizadas. Então vejam que o uso excessivo de sanções, ele pode produzir o efeito contrário. Ele pode forçar os países ao redor do mundo a buscar alternativas ao dólar, alternativas aos Estados Unidos, por receio de que eles um dia sejam a bola da vez, sejam um país sancionado. Além disso, essa situação ela se mostra como um verdadeiro presente para a China, que é o principal concorrente dos Estados Unidos. Isso porque hoje, como eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, a China é responsável por cerca de 1/3 de toda a produção mundial. A China é a oficina do mundo. Então, quando os Estados Unidos excluem um país do sistema SWIFT, eles na verdade estão abrindo um campo para que esse país se torne ainda mais dependente do comércio chinês. Hoje em dia, na Rússia, várias marcas chinesas que antes não tinham tanto espaço, hoje em dia estão reinando nesse país justamente porque os Estados Unidos decidiram retirar investimentos e comércio do Ocidente dessa região. Além disso, os chineses eles também têm interesse em fazer um comércio internacional em yuan, na sua própria moeda. E quando a gente vê o caso do comércio da China com a Rússia, houve uma mudança completa a partir de 2022, de modo que hoje em dia esse comércio ele é feito majoritariamente na moeda chinesa. Portanto, em médio e longo prazo, esse emprego excessivo, exagerado de sanções econômicas internacionais, ele pode ter o efeito inverso ao desejado pelos sancionadores. Ao invés de possibilitar uma queda de governantes inimigos, na verdade, eles podem até fortalecê-los e, mais do que isso, podem criar um espaço para a busca de alternativas ao dólar nas relações internacionais. O que a gente aprendeu no vídeo de hoje, pessoal, é que as sanções elas são tão políticas quanto qualquer guerra. Elas são apenas travadas por outros meios e elas não atendem a critérios técnicos. As sanções econômicas internacionais no século XX, elas foram criadas com o objetivo de manter a paz, de tentar evitar os conflitos militares. Mas na verdade, na prática, elas são apenas um instrumento de poder das grandes potências contra os seus adversários. Entretanto, o grande paradoxo é que, à medida que os Estados Unidos abusam do uso dessas sanções, eles estão criando um cenário, um contexto para que outros países busquem alternativas. Ou seja, o que era para isolar os inimigos está, na verdade, apenas aproximando outros países que não teriam nada a ver uns com os outros. Nessa ordem econômica que pode estar surgindo, talvez o grande prejudicado não sejam os sancionados, mas os sancionadores. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a quem chegou aqui até o final. Peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que façam comentários. Lembrem que isso é muito importante para que a plataforma reconheça que o conteúdo que eu produzo aqui é de qualidade e que siga entregando os próximos vídeos para vocês e outras pessoas interessadas no tema.